Olá a todos, seja bem-vindo ao canal para que possamos a segunda perspectiva, tá bom? O tema de hoje, na verdade, é o início de uma série que nós teremos vários vídeos, eu nem sei quando a gente vai terminar. Nós vamos tratar do juízo investigativo. E para introduzirmos esse tema, eu gostaria de fazer algumas observações. A Igreja Adventista, nos últimos, na verdade, não nos últimos anos, a Igreja Adventista sempre recebeu muitos ataques, pessoas que difamam, que mentem, que não usam da verdade para descrever a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria de falar que a discussão bíblica positiva, que é o que eu chamo de quando as pessoas vêm e trazem, por exemplo, olha, a Igreja Adventista diz isso e isso e isso. Aí ela vem e fala assim: não, mas eu discordo por isso e por isso, por isso. Tá tudo certo. Faz parte. Deus nos deu o livre-arbítrio e eu sempre acreditei que quando a gente expõe a verdade, aquilo que nós acreditamos que seja verdade, a pessoa toma uma decisão. Se ela vai querer acreditar ou não, mediante os conhecimentos que ela tem, mediante o trabalho do Espírito Santo no coração. Agora, não precisa ir atrás daqueles vídeos de internet que nós sabemos que tem vários aí, inclusive tem um mais recente, que ele tem propagado muitas mentiras sobre os adventistas do sétimo dia. E, inclusive, esse canal, que propaga muitas mentiras sobre nós, foi um dos motivos que eu recebi um desses vídeos e me motivou a colocar aqui a segunda perspectiva das coisas. Por quê? Muita gente estava sendo afetada por essas informações. Então, qual que é a estratégia deles? Eles tentam contar, pegar alguns dados históricos, e realmente alguns dados históricos são verdadeiros que eles usam, e eles misturam com mentira e engano. Então, uma boa produção gráfica usa alguns dados históricos para depois vir com a mentira. E o objetivo desse canal é não somente isso, mas também tratar aqui das doutrinas bíblicas somente. Nós vamos tratar do juízo investigativo usando somente a Bíblia, tá bom? E aí você vai poder tomar a sua decisão e explicar, olha, eu não concordo por isso, aí tá tudo certo. Essa é a forma positiva. Eu não vou me ater aqui a ficar defendendo, procurando história ou tentando achar erros dos pioneiros no passado do movimento adventista, até mesmo porque os pioneiros do movimento de Israel, o povo de Deus, Abraão, Jacó, se você buscar a história de Davi, a história de, por exemplo, de Ló, as histórias das pessoas da Bíblia, apesar dos erros deles, Deus nunca os abandonou. Então a estratégia desses canais é assim, ó. O movimento adventista no erro tiveram alguns equívocos, aqueles que falam dos equívocos que tivemos mesmo, né? No início do movimento. E tivemos equívocos. Deus não estava com eles porque tiveram equívocos. Então, e tiveram erros. Então, certamente, ele não vai acreditar na história do povo de Israel, né? Que eles tiveram erros, equívocos, cometeram falhas. Então, amigos, onde tem ser humano, tem falha, porque o homem, ele tem o livre-arbítrio, ele toma uma decisão em relação ao caminho que ele quer seguir, muitas vezes distante de Deus. E aí é onde acontecem os erros de interpretação, como aconteceu no início do movimento adventista, em relação a um pequeno detalhe. Então, isso não é motivo para desmerecer o movimento adventista, tá bom? E sobre falar mais um ponto aqui sobre as argumentações apelativas. Uma das coisas que me motivaram a gravar essa série sobre o juiz investigativo foi a história de Desmond Ford. Por quê? Na internet, assim, esse nome é muito utilizado, né? As pessoas usam muito isso de forma apelativa. Não, porque o Desmond, ele era um cara muito estudado, ele disse que vários pastores abandonaram a doutrina adventista, que o juiz investigativo não tem base bíblica nenhuma, que não tem como correlacionar Daniel 8,14 com Levíticos 16, e esse cara, entendeu? Teve uma reunião lá com 30 doutores e ninguém
conseguiu falar, responder ele. Então, assim, tem várias argumentações assim apelativas e eles não tratam do assunto em si. Eles ficam falando o nome, não, porque o Cottrell, não, porque o Desmond. Ficam usando, e olha, gente, eu queria fazer aqui uma observação. Você ouvir pessoas com PhD, doutorandos, mestres, tem a sua parte, tá? E tem muitos homens valorosos, homens de Deus, estudiosos da palavra de Deus, e você deve considerar o que esses homens falam, tá? Inclusive o Desmond, você deve analisar o que eles falam em si. Mas o que eles falam em si não pode ser conclusivo. O que eu quero dizer com isso? O que eles, vamos dizer que alguém chega aqui e fala assim para você, um cara com um PhD, olha, a alma é imortal. A arma não, né? A alma é imortal. Você vai acreditar se ele falar só isso? Um cara com PhD, hein? Ele chega para você e fala assim, ó, a alma é imortal. Aí eu venho e trago um outro com PhD que fala assim, a alma é mortal. Porque a alma é só um ser vivente, nós somos um ser único. Em quem você vai acreditar? Os dois têm PhD. É claro que você, eu creio, não usa somente isso, essa guerra, né, de diplomas, porque nós temos que analisar os argumentos e tomar uma decisão. Então, essa mensagem introdutória é apenas fazer uma observação, porque o que eu vejo na internet, o que eu mais vejo assim desses canais que atacam a igreja adventista, e às vezes pastores também desinformados, às vezes são bem intencionados, mas são desinformados. Então, a boa intenção com desinformação acaba que não resolve muita coisa. Então, o que eu gostaria de assim, trazer esse alerta? Como que você sabe o que é verdade e o que não é? Quando aqueles que você mais confiam estão em conflito? Ou quando você tem várias pessoas que entendem do assunto, o que você tem que fazer? Vai na palavra de Deus. Outra coisa importante, e é isso que nós vamos fazer em relação à doutrina do juiz investigativo. Nós vamos a fundo na palavra de Deus, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tratar só de 1, 2 itens cada vídeo. Tá? A segunda coisa importante, a nossa sociedade funciona muito assim, né? Quando você trata de conhecimentos, por exemplo, matemática, administração, e outras áreas afins ou não correlacionadas, às vezes você busca aquele que mais estudou, porque ele tem mais autoridade no assunto. Gente, quando você vem para o mundo bíblico, e aí eu gostaria de trazer aqui essa mensagem para você, cuidado porque a Bíblia ela está num nível acima de entendimento. Não é o intelectualismo que resolve os assuntos da Bíblia ou as dúvidas que você tem. Não significa que uma pessoa que estuda muito que ela tenha verdade. E eu vou mostrar isso para você através da Bíblia. Veja bem aqui o que Jesus disse daqueles que eram os mais estudiosos da época. E ele orientando os seus discípulos, aqui em Mateus 16, versículo 6, diz assim, então Jesus disse-lhes, cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu achei engraçado aqui que os discípulos, eles não entenderam, quando você olha a história lá, eles não entenderam que estava falando da doutrina deles. Pensou que Jesus estava dizendo do pão. Será que ele falou isso porque a gente esqueceu o pão? Às vezes a gente faz isso, né? Deus fala e a gente não entende. E com a doutrina do juiz investigativo, Daniel 8,14, acontece isso também. Deus fala conosco e, por alguns motivos, a gente não entende. Mas os discípulos, depois Jesus advertiu eles entenderam aqui no versículo 12 que não disseram aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver meu mouse? Então, espero que sim. De que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Tem gente que fala assim, não é importante conversar sobre doutrina. Pois é, para Jesus é. E ele alerta. Há doutrinas, inclusive, que são perigosas. E a doutrina dos fariseus eram perigosas. Efésios 4,14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro por ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Então, qual que é o objetivo da gente estudar a doutrina? Por que esse canal aqui se propõe a estudar mais doutrina?
porque ela tem sua importância. E nós precisamos conversar sobre ela, com pesquisa, estudo e, acima de tudo, oração. Porque 1 Coríntios 2,14 diz aqui, ó, está na tela, acompanha aí, 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, amigos, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Não é quanto mais você estuda, mais você sabe da verdade. Isso faz parte, mas você precisa estudar com a condução do Espírito Santo. Então, eu aconselho você agora, faça uma pausa neste vídeo, faça uma oração, porque nós vamos começar a estudar o tema juízo investigativo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar falando brevemente aqui sobre a história do Desmond Ford, porque foi um vídeo sobre ele que me motivou a fazer esses vídeos. Ele nasceu aqui nessa cidade, Townsville, Austrália, 1929. Aos 14 anos foi trabalhar ali nos Papers of Sydney. Ele foi evangelista por 6 anos, se formou no Seminário de Teologia em 1958 e ele tem 2 doutorados. Tá? Ele fez dois doutorados, um em 1961 e um em 1972. Em 1959 ele fez um mestrado. Como é que ele se converteu, o Desmond? Ele está aqui, ele mesmo disse, foi o livro Grande Conflito, de Ellen White, que o Senhor usou para tornar-me um adventista do sétimo dia. Quando tinha 16 anos, eu lia nos trens, bondes e nos cinemas, ao ar livre, enquanto esperava nas filas por um ticket de entrada. Eu levava o livro comigo ao trabalho nos sábados de manhã e eu lia quando possível. Eu via em outro mundo, eu vivia em outro mundo, conforme aquelas maravilhosas páginas eram devoradas, e quando terminei de lê-lo, era, em essência, um adventista do sétimo dia, mesmo tendo o meu batismo ocorrido meses depois. Tá? Então, deixa eu... Desculpa, vamos lá, vamos continuar. Então, isso aqui foi o próprio Desmond, tá bom? Que falou. Então, o que aconteceu? Tem um contexto entre 1960 e 1970 que na Igreja Adventista começou a ser debatido o tema justificação pela fé. E nesse contexto, então, após alguns anos, em Palmdale, Califórnia, de 23 a 30 de abril, então o Desmond ele faz uma palestra ali. E a partir daquela reunião, ele começa a ficar mais, alcançar mais pessoas, aumentar a sua influência. E ele foi para o Pacific Union College em 1977. E em 27 de outubro de 1979, ele deu a primeira palestra dele em relação a Hebreus, o capítulo 9. Se eu não me engano, ali de 1976 foi sobre justificação pela fé, tá bom? E aqui, em 27 de outubro de 1979, a primeira, onde ele colocou em dúvida a doutrina do juízo investigativo. Agora, aqui tem uma citação dele mesmo, aqui a escrita dele está parafraseado, tá? Num artigo que eu posso colocar para vocês, e a proposta do artigo é mostrar que o Desmond, nos momentos diferentes da vida dele, ele mesmo responde às argumentações que ele trouxe contra a doutrina do juízo investigativo. O cara estudou tanto, ele era muito inteligente, o Desmond, tá? E ele tinha uma sede pelo conhecimento incrível, desde o início da sua vida, quando você lê o artigo, eu vou colocar aqui para vocês, se vocês tiverem interesse de ler, ele tinha uma sede de conhecimento muito grande. Mas ele explica aqui por que ele teve essa mudança de posicionamento. Isso, o que ele falou? Aqui ele fala a citação aqui. Ele diz, desde o começo da exegese científica entre os adventistas do sétimo dia, aquela exegese que leva em consideração as línguas originais, contextos históricos e literários, e à luz da arqueologia, todas as nossas crenças fundamentais sobre o santuário celestial, o serviço sacerdotal de Cristo, em 1844, têm sido desafiados por teólogos adventistas. Então ele usa ali, ele fala outras coisas, logicamente, aqui é só para colocar o tema, ele descreve isso. E o artigo que eu vou postar aqui para vocês darem uma olhada, ele propõe que ele, na verdade, ele mudou o seu posicionamento pelo seu entendimento na justificação pela fé, sendo uma justificação forense. Não é o tema hoje, eu quis dar só essa breve introdução sobre o Desmond, porque é importante, foi ele que motivou a estudar esse assunto, para vocês saberem também um pouco do porquê que ele mudou o posicionamento dele. Eu vou colocar aqui o artigo para vocês, mas vamos para o que